Minha amiga e meu amigo, mais um veículo de comunicação internacional de conceito e grande circulação faz uma matéria a respeito do Alexandre de Moraes. Mais uma entre tantas que já foram publicadas, mais uma entre tantas que serão publicadas. Desta vez, a revista Economist fez uma matéria falando dos arroubos autoritários, da tirania e das loucuras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No corpo da matéria, existe vários pontos que, que trata do comportamento do ministro Alexandre. Por exemplo, a matéria diz que Moraes é um juiz popstar. Popstar é alguém que adora aparecer, que se acha o tal, se coloca acima do bem e do mal, acima de todos, e pensa que é o dono da situação. É um camarada que acha que é estrela de quinta grandeza, não sabendo o infeliz que vai cair. A matéria também diz que ele tem poderes demais. É verdade. Alexandre de Moraes tem poderes demais. Poderes que ele avocou para si, poderes que não está escrito na Constituição. Ou seja, se coloca como um tirano, um déspota. E isso só é possível porque os demais representantes dos outros poderes são frouxos, covardes, lenientes e rabo preso. Assim sendo, deixam ele avançar, chegando ao nível que chegou. Exemplo de um frouxo, fraco, lambe-botas, vendido e vergonha é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que poderia muito bem dar um freio de arrumação, botando cada um no seu lugar, haja vista que o Senado é a única casa que tem o poder de fazer correção sobre os ministros quando esses claudicam, quando esses cometem algum vacilo. A matéria diz também o seguinte: decisões monocráticas e personalismo judicial do STF justificariam a percepção da parcialidade. É verdade, é verdade. Alexandre de Moraes tem tomado medidas monocráticas quando essas deveriam ser decididas no colegiado, ou seja, pelos 11 ministros, mas ele avoca para si, como se ele fosse o dono da Constituição, dono do Brasil, e se estivesse acima do bem e do mal, sendo dono desse país. Ele faz coisas que não está escrito, que não reza na Constituição. As regras que ele aplica é tirado da sua própria cabeça, vazia, pelada e brilhante, como se ele fosse não um Deus, mas sim um professor de Deus. Basta ver o que ele vem fazendo com o presidente Bolsonaro e seus apoiadores, os militantes da direita. Ele vem atuando de uma forma claramente, de forma perceptível, sem deixar nenhuma margem para dúvidas, que ele tem perseguição, que ele pratica perseguição política e pessoal contra essas pessoas, prendendo, multando, censurando, tornozelando, destruindo vidas, condenando com penas absurdas, num claro rasgar da Constituição. E quando ele faz isso à revelia da Constituição, à revelia do ordenamento jurídico e das regras democráticas. Assim sendo, ele atua assim de forma parcial, de uma forma que não deveria participar, não deveria atuar um juiz de verdade. Juiz de verdade, coisa que ele não é. O jornal diz também que nenhuma figura personifica melhor os problemas do Supremo Tribunal Federal. Verdade, verdade. Hoje o STF é conhecido no Brasil inteiro e agora no mundo, não pelos seus bons feitos, mas sim pelos seus maus feitos. E o juiz que mais se destaca negativamente, entre outros, e ele não é o único, é o juiz Alexandre de Moraes, que hoje é visto pelo mundo como um tirano, como um déspota, como alguém que tem desprezo à Constituição, desprezo à democracia.
E o jornal diz: o seu histórico demonstra que o poder judiciário precisa ser reduzido. Precisa ser reduzido. Por quê? O poder judiciário, entenda-se, Supremo Tribunal Federal, arrocou para si poderes que não lhe cabem, se colocando acima dos demais poderes, executivo e legislativo, como se fosse uma força superior, quando a própria Constituição é clara ao dizer que todos os poderes são harmônicos, porém independentes. O que nós estamos vendo hoje é a submissão do Executivo e o Legislativo ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. Então é preciso sim ser reduzido. É preciso voltar ao que era antes, voltar para a casinha. E o limite da redução do poder está na Constituição, que os ministros, os 11, inclusive aquele que se diz terrivelmente evangélico, o limite está na Constituição, que eles desprezam. A revista britânica, ela faz uma matéria muito boa e condena o protagonismo nefasto do ministro Alexandre de Moraes. Ele é o Supremo Tribunal Federal, ele é o Estado, ele é o Legislativo, o Executivo, a pessoa dele. Ele é o poder. E ele acredita nisso. E por que ele acredita? Porque veículos de comunicação de grande circulação nacional, como o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, entre outros, falaram para ele que ele é o salvador da democracia. Ele acreditou. Quando ele cometia todos esses arroubos autoritários, esses veículos de comunicação, ao invés de fazer o seu papel de informar, de conscientizar e até criticar, faziam o contrário, elogiavam. E foi o empoderando, ao ponto dele fugir da casinha, fugir da coleira, fugir do controle e fazer o que está fazendo. Instalou no Brasil uma verdadeira ditadura de togas. E agora, a imprensa não sabe o que fazer. Porque Alexandre de Moraes é um monstro que ela criou. E ela não criou sozinha. Quem ajudou a alimentar esse monstro foi o Senado da República, foi a Câmara dos Deputados, a covardia do Poder Executivo capitaneado pelo Lula. O cara está aí. Saddam Hussein, Idi Amin Dada, Muammar Gaddafi, perto dele, é fichinha. É fichinha. Porque ele odeia a gente, odeia o certo, odeia as regras, odeia a democracia. É o profeta do caos. O comportamento dele está arrastando o Brasil para o caos e para a lama. Para finalizar, olha o último ponto abordado pela revista Economic a respeito do Supremo Tribunal Federal e o comportamento de Alexandre de Moraes. Abre aspas. Risco de desequilíbrio institucional e um problema para o funcionamento da democracia. Eu já disse. Alexandre de Moraes constitui um risco para a democracia e provoca uma crise institucional. O Supremo Tribunal Federal, que deveria gozar de credibilidade perante a opinião pública, hoje é enojado, desrespeitado. E pesquisas de opinião mostram que apenas 11% da população acredita e aprova os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. É muito pouco. Se o Supremo Tribunal Federal fosse uma empresa privada, com esse nível de aceitação, já teria decretado falência e baixado as portas. Minha amiga e meu amigo, há quase 3 anos, que eu venho usando esse canal no YouTube para criticar, apontar os erros, os arroubos autoritários, o rasgar da Constituição praticado pelo Alexandre de Moraes
Eu venho falando aqui há quase 3 anos, ou mais. Quem me acompanha no canal no YouTube já há muito tempo, sabe que a minha postura sempre foi essa, de criticar, de observar, no limite da minha conscientização, procurar informar e conscientizar outros. Por diversas vezes, diversos períodos, enquanto todo mundo estava correndo com medo do Alexandre, eu estava aqui no meu canal, falando o que eu estou falando, com muita coerência, mesmo correndo risco, porém, era necessário para fazer, conscientizar e mudar esse país. Por muitas vezes sozinho, porque eu vi muitos YouTube vazando, correndo, com medo de ser censurado, medo de ser desmonetizado, medo de ser processado e preso, mas eu sabia que os riscos valiam a pena. E hoje, aquilo que a gente começou a construir lá atrás, por acreditar que ia chegar ao nível ideal, aí está. Além do Brasil, o mundo inteiro agora sabe que o Brasil, o nosso país, não vive uma democracia. Que o nosso Brasil vive uma ditadura de togas, onde o tirano, o capitão-mor desse sistema, chama-se Alexandre de Moraes, pseudo-ministro do Supremo Tribunal Federal. E que esse precisa sim ser parado, já que ele não quer parar. As regras democráticas, o ordenamento jurídico vai fazer valer e colocá-lo no seu devido lugar. O mundo inteiro está boquiaberto com esse indivíduo. Já afrontou a Argentina, já afrontou os Estados Unidos, agora está afrontando a Espanha. Não sabendo o pobre diabo, não sabendo o infeliz, que o governo americano já está estudando uma forma de puni-lo e vai punir. Muito em breve, é questão de dias, talvez semanas, a gente vai ver esse senhor que hoje rosna como leão, amanhã miando como um gatinho. Porque nenhuma tirania é para sempre. Nenhum ditador é eterno. Em breve, muito em breve, a gente vai ver a casa do Alexandre de Moraes cair. E para o bem do Brasil.